Olá, meu querido amigo Tiago Vargas e seus felizardos pupilos, seus felizardos alunos. Sim, porque ser aluno de Tiago Vargas é uma alegria, né? Eu mesmo não tive essa oportunidade e espero que vocês que são alunos do Tiago estejam aproveitando bem essa convivência com ele, um excelente poeta aí de Cachoeira do Sul, cidade onde eu morei, lá pela década, final dos anos 70 e durante quase que toda a década dos anos 80. Pois bem, Tiago me pede para conversar um pouquinho com vocês sobre a chamada poesia marginal, a, a tal da poesia alternativa. Poesia marginal não no sentido de bandido, de assassino, sequestrador, enfim, mas marginal no sentido de ser uma poesia que naqueles anos, nos nossos saudosa década de 70, 80, era uma poesia feita com recursos próprios. É marginal no sentido de fazer uma poesia que ficava à margem, digamos assim, dos grandes conglomerados editoriais. Fazíamos uma poesia mais por amor mesmo, tipo seguindo uma orientação meio punk do famoso slogan Faça Você Mesmo. Então, o que acontecia naquela época? No meu caso, eu fui meio que, posso me considerar meio que um pioneiro em Cachoeira do Sul nesse sentido, de construir a sua própria publicação. E como é que isso funcionava, né? Eu vivi um período posterior à geração mimeógrafo. A geração mimeógrafo datilografava seus poemas e depois os gerava numa máquina manual da época das cavernas, ainda o famigerado mimeógrafo, né? Que nada mais era que uma impressora pocket a tinta. Eu não vivi essa época. Eu conheci o mimeógrafo por conta de trabalhos escolares que eram feitos a reprodução nesse mimeógrafo. Mas eu sou um poeta mais sofisticado e mais moderno. Eu sou poeta da geração Xerox, né? Que nada mais é também de você para reunir os seus poemas. Eu datilografava uma máquina Olivetti compacta, datilografava meus próprios poemas, selecionava aqueles que eu considerava os menos piores e levava então para um amigo meu no centro de Cachoeira do Sul que tinha uma máquina, trabalhava com uma máquina de Xerox, uma copiadora. Xerox era o nome da empresa, é o nome da empresa que inventou esse sistema de cópia, né? E nada mais é do que tu entregava aquele calhamaço de poemas para o meu querido editor, o dono da copiadora, e ele reproduzia um por um desses poemas, acertando-se uma quantidade X de quantos livrinhos eu gostaria de fazer, também para que o preço coubesse no orçamento de um estudante, né, sempre com pouca verba, fazia um número limitado e depois de pronto esses poemas xerocados, eles eram agrupados e grampeados e se transformavam então em publicações individuais. Eu fiz duas, eu tenho encadernado aqui comigo, tá? Fiz uma busca aqui para atender ao pedido do meu querido amigo Tiago e descobri que eu tinha dois livros, digamos assim, dessa época, né? Que eu aglutinei num só para fazer uma encadernação mais decente. Então, o que eu vou mostrar aqui é o primeiro, que é de 1984, que se chama Temporal do Tempo, que tem essa ilustração terrível aqui, mas que na época a gente achava muito bacana e tal. E o segundo, sim, com
aí com uma ilustração mais profi, digamos assim, né? Com um ilustrador de fato. O primeiro se chama Temporal do Tempo e o segundo se chama Energia Clandestina. São basicamente 2 livretos de poemas, estão contidos aqui no primeiro, que imagine você, isso já fazem uns 40 anos, então dá para considerar uma safra de primeiros poemas, recém-saído da adolescência, que foram aglutinados aqui e se transformaram em Temporal do Tempo. Né? Temporal do Tempo, um título já bastante pretensioso, mas que também fez parte dessa história. E por que fazer isso? Né? Pela simples e total necessidade de ser um apaixonado pela palavra, um apaixonado pela poesia. Estão reunidas aqui também algumas primeiras prosas, mas é basicamente poesia. E com isso, com a venda desses livros alternativos, eu ajudava o meu pai a pagar a Univale. A Univale, que é a universidade que existia em Cachoeira do Sul na época, no espaço hoje onde foi encampado pela Ubra, que vocês conhecem muito bem.